Nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente do Sescap Paraná. O Sescap é o Sindicato das Empresas de Serviços do Paraná. Michel Vitor Alves Lopes está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, uma satisfação enorme poder estar aqui no estúdio conversando com vocês, né, com todos os ouvintes da Rádio CBN aqui na cidade de Maringá. Para começar, eu queria que o senhor nos ajudasse a fazer um balanço do setor de serviços no ano de 2023. Como é que foi o ano para esse setor? Na verdade, nós estamos tendo ainda alguns reflexos, né, da pandemia, mas nós temos visto, né, um retorno muito importante do setor de serviços como um todo, né, no estado do Paraná, e estamos muito satisfeitos, né, com o resultado que estamos alcançando no ano de 2023 e eu não tenho dúvida, né, que essa retomada ela se concretiza agora definitivamente, né, com os números que nós teremos ao final, né, desse exercício. E por que o senhor está em Maringá hoje? Estou em Maringá, tinha uma reunião hoje cedo, né, com o segmento de serviços, com, né, uma reunião com alguns associados, né, e também representados do nosso, sindicato, para tratar de alguns assuntos, principalmente de novidades para 2024. E quais são as novidades para 2024? 2024 nós temos, né, estamos vislumbrando 2024 como um ano de muitas oportunidades, né, para o segmento de serviços, porque muitas mudanças vêm por aí, né, nós estamos acompanhando, né, a reforma tributária, isso ele já começa a entrar, né, nos nossos planejamentos para os próximos anos, é óbvio que teremos uma transição importante, né, e de certa forma longa, mas é algo que já começa a impactar nos planejamentos de médio e longo prazo. Então essas oportunidades elas vão acontecer e principalmente, né, o ano que vem nós vamos trabalhar muito fortemente na questão da gestão empresarial. As empresas elas precisam entender, através de um diagnóstico que nós fizemos, né, no mapeamento de mercado, que nós estamos com um déficit muito grande de mão de obra qualificada, então isso nós vamos estar trabalhando, né, fortemente. Nós temos também uma deficiência, né, porque está tendo uma guerra, né, absurda, uma competitividade de preços, né, no segmento, e é algo também que nós vamos estar trabalhando. E fora isso, né, toda a inovação, toda a tecnologia que está surgindo, está se mostrando à disposição, né, estando à disposição de todo o empresariado, né, do segmento de serviços paranaense. Você pode explicar um pouquinho mais sobre essa questão da mão de obra qualificada? Exatamente que mão de obra qualificada é que está faltando? Na verdade, todo o segmento de serviço ele está com, né, um déficit de mão de obra bem importante, tá? Uhum. Então, hoje o segmento de serviço ele demanda, né, normalmente o segmento de serviços ele é um segmento que possui uma mão de obra um pouquinho mais qualificada, ela precisa de um treinamento, né, mais específico e principalmente as profissões regulamentadas, né? Então, existe um conhecimento técnico por trás de cada contratação e isso nós estamos tendo muita dificuldade, tanto, né, pela formação que estamos tendo nos dias de hoje, né, então o egresso, né, ele chega no mercado de trabalho não preparado, né, para ingressar no dia a dia, né, na prática das atividades do segmento de serviço, principalmente nas atividades regulamentadas. E então existe uma necessidade de uma preparação dessa mão de obra, e esse déficit ele está acontecendo, está latente no mercado, em função, né, da falta de pessoas que tenham esse nível de conhecimento. Então é algo que tem nos preocupado bastante, né, o Sescap Paraná fez uma parceria muito importante, né, com o Senac esse ano, estamos formando algumas turmas agora no final de 2023, buscando dar essa qualificação técnica e provavelmente, né, em 2024 nós vamos, né, ampliar essa parceria e trazer, né, novas turmas. Em Maringá, esse ano, nós vamos formar 2 turmas. Então é algo que tem nos preocupado e é algo que a gente tem trabalhado fortemente, né, para a gente atingir, né, esse objetivo no médio prazo. Isso demanda, né, um certo tempo de maturação.
A gente fala muito aqui em Maringá sobre a demanda por mão de obra, por profissionais qualificados no setor de TI, né, Uhum. o setor que é um setor que presta serviços, né, mas existem outros setores, então é uma coisa generalizada. Generalizada. Eu hoje de manhã, inclusive, eu comentei sobre isso, né, que é um déficit que está acontecendo e não é só no segmento de serviços, né, a gente tem acompanhado o Brasil afora. Semana passada eu estava em Fortaleza e participei de um evento muito grande, um evento nacional, e eles lá disseram que está, né, generalizada essa falta de mão de obra qualificada no Brasil todo e em vários segmentos. Então é algo, né, que nós precisamos estar trabalhando. E eu acho que buscar essa aproximação com as instituições de ensino, né, buscar uma aproximação, né, com essas entidades que têm essa condição, né, de poder formar mão de obra com uma condição subsidiada. Eu acho que esse é o ponto, né, e ele é fundamental que se aconteça rapidamente, porque senão nós teremos sérios problemas, né, no futuro bem próximo. Porque os trabalhadores que estão no mercado à procura de vagas, eles não têm a qualificação porque não têm condições de se qualificar, é isso? Aqueles profissionais que têm qualificação, eles não ficam um dia sem emprego, eu tenho dito isso, né, então é muito difícil você conseguir um currículo hoje que tenha pelo menos 2 anos, né, de experiência. Se você tiver 2 anos de experiência, você vai estar empregado ou você, né, vai fazer parte de um processo de um processo onde se tiver um pouquinho de tempo, você vai conseguir salários bem atraentes. Por quê? Porque não tem mais esse profissional no mercado à disposição. Mas o que hoje nós temos disponível no mercado, né, para contratação, para fazer todo esse processo de recrutamento e seleção, eles não têm, né, essa experiência que nós temos de necessidade no mercado, para poder começar realmente a trabalhar nas empresas, principalmente de profissões regulamentadas. Mas e os jovens que estão à procura do primeiro emprego? Eles não têm experiência aí, como que faz? Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, né, então essa é uma preocupação que nós temos que dar essa oportunidade também para esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. É algo que a gente tem trabalhado, a gente tem conversado internamente e nós temos buscado, né, inclusive através, de darmos consultorias para as empresas de serviços, orientando e sugerindo que tenham núcleos de aprendizagem, de capacitação para, esses jovens que estão ingressando. Porque se a gente não entender que precisamos preparar essa mão de obra, no futuro realmente não teremos mão de obra qualificada com a prática necessária para poder, né, trabalhar nas frentes, né, à frente dessas empresas. Uhum. Em relação à reforma tributária, né, como é que o Sescap está acompanhando o debate da reforma tributária? É algo que também está latente dentro da entidade. Nós temos procurado, tratar desse assunto com muita responsabilidade. O Sescap Paraná, ele representa 92 atividades dentro do segmento de serviços, então nós temos uma demanda e uma preocupação muito grande com o que foi aprovado tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. É óbvio que o texto base, né, que saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, ele teve algumas alterações, ele sofreu algumas modificações. Para o segmento de serviços, para algumas atividades, nós tivemos, né, um ganho positivo no Senado, porém, ainda assim, de uma forma bastante genérica, né, aqui falando, o setor de serviços pagará a conta. Ele está sendo extremamente prejudicado dentro dessa reforma tributária. E isso não é só o Michel que está falando, e isso são os números e os estudos, né, das principais institutos que estão fazendo uma análise técnica em cima do texto base, que é a PEC 45. Então, economistas também, né, já têm testemunhado, dizendo que o impacto, né, financeiro, para as empresas de serviços será muito grande. Qual foi o ganho que nós tivemos agora no Senado Federal, né, as atividades regulamentadas, elas vão ter uma redução de 30% na alíquota. Então estão falando, isso também é uma incógnita, não temos números, não temos, né, uma lei complementar que vem após, né, que é uma lei infraconstitucional, que vai ser discutida a partir do momento que nós tivermos a aprovação da PEC, e a sanção do presidente da república, mas na lei complementar que estaremos discutindo, então, né, as questões mais sensíveis dessa legislação, né, como a alíquota, base de cálculo, né,
se terá benefícios ou não. Eu acredito, né, que por ser uma reforma que vem com esse contexto, né, de uma equalização tributária, eu acho difícil nós termos alguns benefícios além daquilo que já está sendo, né, tratado, que alguns segmentos específicos, com alíquotas já subsidiadas. No mais, né, vamos ficar com a alíquota cheia, porém, por estarmos falando, né, de um tributo, nós estamos falando de um IVA-duo, né, que é o IBS, e o CBS. Ele é um imposto não cumulativo, e a não cumulatividade ele traz a oportunidade, né, de creditamento do seu custo. Então, para todos os efeitos, o segmento de serviços não tem custos passíveis de creditamento. Todos os outros segmentos têm. Quem será o maior beneficiado? O setor industrial, sem dúvida alguma. Basicamente impactado o setor do comércio e muito impactado negativamente o segmento de serviço que pagará a conta. Explica para a gente o que é isso, não poder acreditar, é não Vamos lá, precificar, não tem como não, precificar? vamos lá, deixa eu ser mais didático, né. Uhum. Então assim, o creditamento eu fiz uma venda de uma mercadoria, vou facilitar aqui o exemplo, eu fiz a venda de uma mercadoria, mas ela me custou, eu comprei essa mercadoria para revender, ela me custou tanto, ela me custou 50, por exemplo, Uhum. e eu vendi por 100, então eu vou pagar o imposto sobre a diferença, né, o 100 menos os 50, então eu vou pagar imposto, a minha base de cálculo é 50. Então, é passível de creditamento. Então, eu me credito daquele custo que eu tive para poder adquirir aquela mercadoria, Uhum. ou no caso da indústria, dos insumos que eu adquiri para fabricar aquele produto. Então, eu me credito disso. No segmento de serviços eu não tenho, né, nada É passível, né, de subjetivo. creditamento. Não tem custo, né. Então, o maior custo do segmento de serviço é os encargos da folha de pagamento, né. Então a folha é o maior custo hoje que nós temos no segmento de serviço, e folha de pagamento não é passível de creditamento. Mas e o trabalho intelectual, por exemplo, do profissional liberal? O trabalho intelectual, Ele ele não tem, de novo, né, falando especificamente da alíquota, né, ele não tem sim, como. ele tem uma margem, Uhum. né, de lucratividade um pouco maior, né, do que os outros segmentos, e por isso, em tese, né, subentende-se, eu acho que esse é o entendimento do governo, que é passível de uma cobrança maior de tributos. Mas isso não é verdade. Nós sabemos, né, pela forma como estamos enxergando o mercado cada vez mais competitivo, né, guerra de preços. Então é algo que os preços, inclusive no segmento de serviços, têm diminuído e a margem, né, ficando mais apertada. Então não é verdade, né, que o segmento de serviço tenha maior lucratividade, até porque ele não tem tanto volume. E se você olhar a indústria e comércio, normalmente eles têm volume. Então, fica muito desigual, né, a forma como está sendo tratada a reforma tributária entre os segmentos. É algo que tem nos preocupado bastante, é algo, né, que inclusive a CNC tem trabalhado, né, incessantemente, né, junto com todas as federações em Brasília, para tentar mostrar esses números, né, para os nossos representantes. E a cobrança do imposto sobre serviços vai ficar na origem ou no destino? Eles estão trabalhando, porque esse é um dos objetivos, né, da reforma tributária, que, toda a tributação fique no destino, onde haja o consumo, Vocês tá. têm uma opinião sobre isso? Nós concordamos com isso, né, nós concordamos com isso, até porque, senão tem toda aquela guerra, né, Uhum. entre municípios, guerra fiscal entre os estados, como acontece nos dias de hoje. Quem dá o maior benefício consegue angariar, né, as principais empresas. Então, você jogando o imposto para o destino, você acaba com essa competitividade entre os municípios e os estados. Fica uma coisa mais igualitária, mais justa. Entendi. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, um ótimo dia. Muito obrigado, né, e sempre à disposição. Nós conversamos com o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços do Paraná, o Sescap, Michel Vitor Alves Lopes, na nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços.